Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina, como você conhece, é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 62º programa Sã Doutrina de número 62, e nós estamos estudando o grande tema Cristologia. E dentro do tema Cristologia, estamos estudando mais especificamente a doutrina da expiação. No programa anterior, nós estudamos juntos algumas das principais objeções em relação à doutrina da expiação definida, e nós buscamos também responder cada uma dessas objeções. No programa de hoje, nós estudaremos de forma introdutória alguns dos aspectos que se fazem presentes na visão contemporânea em relação à doutrina da expiação. Ou de uma maneira mais simples, nós estudaremos alguns aspectos da visão contemporânea sobre a doutrina da expiação. Vamos então às considerações gerais sobre esse assunto. Como que a doutrina da expiação definida, ou expiação particular, ou expiação limitada, ela é interpretada no chamado pensamento contemporâneo ou na teologia contemporânea. Primeira consideração: não existe na teologia moderna liberal nenhum lugar para a doutrina da expiação em qualquer sentido dessa expressão. Ou seja, a doutrina da expiação definida, ou de uma maneira mais simples, a doutrina da expiação, ela não tem nenhum lugar no chamado pensamento teológico moderno liberal. E aqui, obviamente, é importante que nós apresentemos alguma definição, mesmo que simples, sobre o que vem a ser liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? Nós vamos estudar isso mais à frente. Nós já tocamos nesse assunto de forma bem geral, bem genérica em outros programas, mas aqui uma breve, mas esperamos honesta definição do que vem a ser liberalismo teológico. Uma definição breve, simples, mas esperamos que não seja simplista, que seja uma definição honesta do que vem a ser liberalismo teológico. Então, basicamente, preste atenção, o liberalismo teológico foi um movimento filosófico, influenciado fortemente pelos ideais, pelas ideias de um outro movimento chamado iluminismo. E o liberalismo teológico ele surgiu na Alemanha, ali no século XVIII, e aí vem a parte mais importante. O liberalismo teológico ele nega qualquer tipo de realidade sobrenatural, nega qualquer tipo de sobrenaturalidade e coloca a razão humana sendo entendida de forma completamente desconexa daquilo que as escrituras ensinam sobre razão humana, e então coloca a razão humana como critério último para julgar toda a realidade. Então, basicamente, liberalismo teológico traz essas ideias. Um movimento filosófico, nascido no século XVIII, na Alemanha, fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo, que foi um outro movimento filosófico, religioso de alguma forma, e que colocava o homem no centro, que desconsiderava qualquer tipo de sobrenaturalidade. E basicamente quais são as principais ideias defendidas pelo liberalismo teológico? É a negação de qualquer tipo de sobrenaturalidade, negação de qualquer tipo de realidade sobrenatural. E basicamente entende que o homem, e aqui o homem é entendido de uma maneira humanista, não segundo as escrituras, a razão humana, mais particularmente falando, a razão humana entendida de uma forma humanista, sem qualquer tipo de conexão com as escrituras. A razão humana, então, ela é o critério último, primeiro e último para se julgar a realidade. E aí algumas aplicações aqui sobre o liberalismo teológico, mais especificamente falando sobre a realidade eclesiástica ou religiosa, nós podemos afirmar com toda certeza que o liberalismo teológico, ele nega claramente a inspiração, a inerrância, a suficiência e a autoridade das Escrituras. Obviamente nega os milagres, por negar qualquer tipo de realidade sobrenatural, logicamente e consequentemente nega os milagres.
Nega, obviamente, e aí tristemente, tragicamente, nega a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos concluir que o liberalismo teológico, como dizia um grande irmão nosso do passado, o John Gratian Machen, né, que escreveu um livro chamado Cristianismo e Liberalismo, publicado aqui no Brasil já há muito tempo. O Machen dizia, esse pastor, professor de teologia ali nos Estados Unidos, no início do século passado, ele dizia que o liberalismo teológico é uma outra religião, não é cristianismo. E aí, com certeza, nós concordamos com ele, até porque quem nega a inspiração das Escrituras, a suficiência das Escrituras, quem nega os milagres e quem nega especificamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, obviamente já ultrapassou a linha que demarca o que é cristão do que aquilo que não é cristão. Então, o liberalismo teológico é uma praga, né? É uma praga filosófica, é uma praga religiosa que é anticristã, antibíblica, anti-sobrenatural e a gente pode dizer tranquilamente também anti-Deus, o Deus verdadeiro que é sobrenatural, que fez e faz milagres e que ressuscitou o seu Filho, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, só para a gente montar aqui um pano de fundo sobre o que seria, de forma introdutória, obviamente, nós podemos falar que existem vários tipos de liberalismo teológico também, se nós fôssemos fazer uma análise um pouco mais histórica e um pouco mais pormenorizada sobre esse tema, mas seja qual for o tipo de liberalismo teológico com o qual nós estamos lidando, existe uma raiz que marca, um fundamento que marca todos os liberalismos, que é esse aspecto anti-sobrenaturalista, anti-ressurreição, anti-milagres, ok? Então, a gente já sabe, basicamente, né, relembrando para alguns e informando pela primeira vez, talvez para outros, o que vem a ser liberalismo teológico. Continuando as nossas considerações, o nosso objetivo do programa de hoje é compreender como a mentalidade contemporânea ela encara, de forma geral, a doutrina da expiação definida, tá? Então, estamos ainda no início das nossas considerações. Uma outra consideração é que, na teologia moderna liberal, o pecado é considerado simplesmente uma fraqueza ou uma imperfeição que o homem ainda não consegue vencer, mas ele pode vencer sim a partir dos seus próprios esforços, sem recorrer, obviamente, a qualquer tipo de realidade sobrenatural, até porque existe uma crença, existe dentro do pensamento liberal, do pensamento moderno, teológico moderno liberal, uma crença no homem, desvencilhado de qualquer tipo de conexão com Deus. Existe uma crença na razão humana, que nós já vimos. Existe, por definição, obviamente, uma crença no racionalismo, e o racionalismo, ele é a centralização, a absolutização, a divinização da razão humana, como crendo que a razão humana é o critério a partir do qual tudo deve ser julgado. E existe também, dentro do pensamento teológico moderno liberal, a crença na evolução, de que o homem ele consegue, a partir dos seus próprios esforços, tendo ele mesmo no centro, ele consegue evoluir. Então, dentro dessa mentalidade liberal moderna, ou contemporânea, podemos chamar assim também, existe a crença, existe a confiança no homem. E que o homem ele consegue suprir as suas próprias demandas existenciais. E o homem também ele conseguiria vencer o pecado. E lembrando que essa visão contemporânea, liberal, sobre o que é pecado, não encontra base nas Escrituras. Até porque, segundo o ensino da Palavra de Deus, o pecado é desobediência, é rebelião. É qualquer tipo de não conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Pecado é mal, né? E pecado, obviamente, tem uma conotação sobrenatural, ok? Essa é uma outra consideração que nós devemos fazer. Ainda sobre a visão de pecado, nesse tipo de pensamento mais liberal, moderno, contemporâneo, o pecado é considerado uma imperfeição pela qual o homem não é responsável e que não constitui
e não provoca e não tem como consequência nenhuma culpa. E por isso, não é necessário fazer expiação. E aqui um detalhe muito importante. Se eu tenho uma visão deficiente sobre o homem, eu vou ter uma definição insuficiente também, uma definição distorcida daquilo que o homem precisa. Se eu tenho uma definição distorcida sobre o que é pecado, obviamente essa distorção na definição sobre o que é pecado vai acompanhar uma distorção naquilo que é salvação. Okay? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma outra consideração que nós podemos fazer é que, infelizmente, até em algumas igrejas evangélicas, é possível ver um conceito de expiação distorcido e que equivale na prática a quase a sua negação. Um primeiro exemplo que nós podemos dar desse triste quadro é que em algumas igrejas ignora-se a ideia de que a obra expiatória, a obra vicária, a obra substitutiva do Senhor Jesus Cristo, ela serviu para o propósito de aplacar a ira de Deus contra o pecado e para obter o favor de Deus em relação ao pecador. Em muitas igrejas, as pessoas não ensinam dessa forma, que Cristo morreu na cruz, oferecendo uma obra expiatória, vicária, substitutiva, porque a santa ira de Deus deveria ser satisfeita. E esse tipo de conceito seria muito ofensivo à mentalidade contemporânea centrada no próprio ser humano. Um outro exemplo, na teologia contemporânea, a expiação não efetuou uma mudança na atitude de Deus para o pecador, mas tão somente efetuou uma mudança na atitude do pecador em relação a Deus. Segundo as Escrituras, pela graça de Deus, a partir da obra expiatória de Cristo, houve uma mudança primeiramente na atitude de Deus para com o pecador. Deus, que é um Deus santo, um Deus justo, deveria ter a sua justiça e a sua santidade satisfeitas. Isso só foi possível a partir da expiação de Cristo. A partir do momento que houve a expiação, Deus agora pode ter, mediante essa obra que Ele mesmo efetuou, pode ter a sua atitude mudada em relação ao ser humano. Porque sem Cristo, o que o homem merece é a condenação. Mas com Cristo o homem pode ser e ele é perdoado. E aí esse seria um pensamento estranho em muitas igrejas, embora as Escrituras ensinem exatamente isso, ok? Uma outra consideração que nós devemos fazer é que essa visão contemporânea, distorcida da expiação, obviamente ela não interpreta corretamente o ensino bíblico com referência à pessoa de Cristo e à obra do Senhor Jesus Cristo. E além disso, ignora-se também a verdade da justiça de Deus, que exige sim a realidade da expiação. E aí, nesse caso, deixa-se de fornecer uma explicação adequada que mostra o porquê de Cristo ter vindo ao mundo para morrer no lugar de outros pecadores, ok? Um outro ponto muito importante que não deve ser esquecido é que para a mentalidade contemporânea, fora da igreja e dentro da igreja também, algumas palavras como pecado, justiça, ira e inferno, elas passam a ser evitadas. E quando isso acontece, por consequência, aquilo que as Escrituras nos ensinam como sendo a resolução, a solução para esses problemas, eles também são omitidos. E aí preste atenção em algo que nós já falamos e vamos aqui expandir um pouco mais. Uma distorção na sua compreensão na área da antropologia provocará necessariamente uma distorção na compreensão da soteriologia. Uma compreensão errada sobre quem é o homem necessariamente leva uma compreensão errada sobre o que é a salvação. Exemplo, se o homem não está morto, mas está somente doente, logo ele não precisará de ressurreição, de vivificação, de justificação, mas ele vai precisar de um remédio. São coisas muito diferentes e às vezes nós infelizmente esquecemos desses detalhes que são importantes. Uma outra consideração, a mentalidade contemporânea, inclusive dentro de algumas igrejas, nutre infelizmente algum tipo de crença na chamada bondade inata
do ser humano, na bondade que o ser humano teria nascido com ela. E aí essas pessoas acham que o homem pode produzir por si só, sem nenhum tipo de intervenção divina, algum tipo de contribuição na sua redenção ou na sua auto-redenção, ok? E por fim, é sempre necessário lembrar que, sem substituição, não existe salvação. Sem expiação, não existe a menor possibilidade de salvação, de redenção. Sem o substituto, não existe redenção. A expiação vicária de Cristo, a expiação substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, ela é central e sempre será central para a fé cristã, conforme nos ensinam as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Vejamos agora alguns textos. Vamos relembrar alguns textos que falam sobre essa realidade maravilhosa, central, sem a qual não existe fé cristã. A realidade da obra de Cristo, a obra que foi vicária, substitutiva, a expiação vicária do Senhor Jesus Cristo. Primeiro texto, Isaías 53, versículo 6, diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Próximo texto, acompanhe a leitura, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebam nesses dois textos aqui, tanto no texto de Marcos quanto no texto de Isaías, o fato de que em Jesus Cristo nós temos a obra e o Salvador que nos salvam. O Salvador que fez uma obra expiatória, substitutiva, e nele, no Senhor Jesus Cristo e sua obra na cruz, segundo essa expiação, nós somos perdoados e salvos. Próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, nele, uma das expressões mais caras para o apóstolo Paulo, né? Em Cristo, nele, em Jesus, né? No Senhor, sempre a centralidade da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Em nós estamos perdidos, em Cristo nós somos perdoados e salvos, porque Ele é o justo que morreu por injustos, e nele nós somos justificados, tornados justos. Próximo texto, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito assim: Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. De novo, aqui claramente, o elemento, a verdade do substituto, da substituição, da pessoa e da obra de Cristo que promovem verdadeira salvação, verdadeira redenção. Próximo texto, Gálatas 4, 5, está escrito assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma outra doutrina maravilhosa, a doutrina da adoção, que só é possível porque antes houve uma expiação. Próximo texto, João 10, 28, está escrito assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A certeza de que em Cristo nós temos vida eterna. Fora de Cristo o que nós temos é morte eterna. Em Cristo o que nós temos é vida eterna. E por fim, Romanos 6, 23, está escrito assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No pecado, a consequência é morte. Agora, como que pecadores podem ser salvos? Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo.
porque em Jesus Cristo e só nele, o nosso Senhor, existe vida eterna. Então esses são alguns dos textos que nós vimos, lemos, comentamos ao longo dos nossos estudos em Cristologia. Estamos aqui relendo hoje no nosso programa de número 62. Vejamos agora um gráfico que vai ser projetado aí para você, tá? Um gráfico bem simples que demonstra de forma resumida 3 momentos. E preste atenção nesses 3 momentos, tá? 3 momentos aqui que falam sobre a realidade, né, da expiação. Esse gráfico mostra a mudança operada pelo poder de Deus a partir da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção nesse gráfico que será apresentado. Vão ter 3 partes, né, 3 momentos. À sua esquerda, na parte do meio e à sua direita. Na sua esquerda, o primeiro momento, nós veremos o nosso antigo estado de miséria sem Deus. No meio, nós veremos os benefícios que Cristo alcançou por sua morte na cruz para aqueles que creem nele. E por fim, à sua direita, nós veremos a nova situação daqueles que recebem a pessoa de Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Vamos ao nosso gráfico, então, que vai ser projetado aí para você. Acompanhe as nossas observações sobre esse gráfico. Então, perceba que, em primeiro lugar ali, a nossa velha posição, nós estávamos sob juízo, condenados, sem substituto. O que a obra de Cristo fez ali na cruz do Calvário? Jesus nos substituiu, ele morreu em nosso lugar. E qual que é a nossa posição agora, a nossa nova posição? O castigo do pecado ele foi removido. Vamos para uma próxima. Nossa velha posição, nós éramos escravos do pecado, presos e sem direitos. O que a obra de Cristo, né? O que Cristo fez em nossa vida a partir da sua obra na cruz? Cristo nos redimiu, pagou o preço e nos tirou da escravidão. Qual que é a nossa nova posição hoje? Somos remidos, libertos e temos um novo Senhor. Temos Jesus Cristo como nosso Senhor. De novo, terceiro ponto, nossa velha posição. Por causa do pecado, nós estávamos sob a ira de Deus. O que a obra de Cristo faz em nossa vida? Jesus nos tornou favoráveis, né? A ideia da propiciação, e satisfez a justiça e a santidade de Deus. Nossa posição agora, somos livres da santa ira divina e fomos colocados numa posição favorável diante de Deus. Nossa velha posição, nós éramos declarados pecadores no tribunal divino. O que a obra de Cristo fez em nossa vida? O Senhor Jesus Cristo nos justificou e imputou, creditou em nossa conta, né, a sua justiça. Qual que é a nossa nova posição hoje? Hoje nós somos declarados juridicamente, a partir de Cristo, juridicamente justos. Qual era a nossa velha posição? Nós éramos inimigos de Deus. O que a obra de Cristo fez em nossa vida? Ela nos reconciliou com Deus. Nossa nova posição, hoje nós temos amizade com o Deus triuno, o Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos adotados na família de Deus. O que nós éramos antes? Nós éramos condenados sob a lei. O que a obra de Cristo fez através da cruz, né? A sua obra ali na cruz? Ele nos livrou da lei como forma de salvação. Nossa nova posição hoje, nós somos livres da lei como forma de proporcionar salvação e livres também para nos relacionarmos com a lei de uma forma correta. Ou seja, nós temos ali um estilo de vida, nós temos ali o que Deus quer para nós, como nós devemos viver. E nós devemos, em gratidão, nós devemos com gratidão no coração e com o propósito de consagração a Deus, aí nos relacionarmos com a lei. Não para sermos salvos, porque a lei não salva, mas porque fomos salvos pela graça de Deus em Cristo, agora nós estamos numa posição correta diante de Deus com a sua lei. O que nós éramos antes? Né? Qual que era a nossa velha posição? Nós éramos espiritualmente e eternamente mortos e sem esperança. A obra de Cristo através da cruz, ela nos concedeu a vida eterna. E hoje nós somos nascidos de novo, regenerados, selados e habitados pelo Espírito Santo com vida eterna. A nossa velha posição,
ela nos diz que nós éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. A obra de Cristo através da cruz quebrou o poder dominador da velha natureza do pecado. E hoje nós somos libertos para viver em amor e obediência a Deus. Antes de Cristo, nós éramos estrangeiros e alienados da família de Deus. A partir da obra de Cristo na cruz, nós somos adotados em Cristo pelo Pai. Hoje nós somos herdeiros, filhos herdeiros adotados na família de Deus. Antes de Cristo, em nossa velha posição, nós não tínhamos os meios de perdão. Agora, a obra de Cristo através da cruz, houve a providência para a base do perdão. Hoje nós somos perdoados, restaurados na comunhão com Deus pela graça e mediante arrependimento e fé. Antes, nós estávamos subjugados ao pecado, à morte e a Satanás. Com Cristo, houve a derrota do pecado, da morte e de Satanás, porque Cristo derrotou o pecado, ele derrotou a morte e Satanás. Hoje nós somos libertos do medo e do poder do medo. Hoje nós somos escravos de Cristo, a realidade mais libertadora que existe. E por fim, antes de Cristo, sem Cristo, nós não tínhamos esperança para o futuro, nós estávamos aguardando o juízo e o inferno. A partir da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós lembramos da realidade de que Ele é o primogênito na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Em Cristo, Ele é o primeiro que ressurgiu. Ele é a primícia da ressurreição, da ascensão e da glorificação. E hoje, a nossa nova posição é que nós seremos como Ele, ressurretos, santificados e glorificados. Ok? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é além do que as palavras podem conter. Então, vamos relembrar agora 3 textos que mostram de forma muito clara a verdade de que o Deus Pai enviou o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, não para proporcionar uma possibilidade de salvação. Esse é um assunto que nós até já conversamos, nós vamos aqui só reforçar um pouco isso. 3 textos que deixam muito claro que Cristo não veio para proporcionar uma possibilidade de salvação, mas Ele veio para perfeitamente e efetivamente salvar os seus, salvar o seu povo, salvar aqueles que pela graça de Deus se arrependem, continuam se arrependendo, têm fé e continuam tendo fé nele, no Senhor Jesus Cristo. 3 textos. Primeiro texto, Mateus capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é um dos textos que deixam bem claro que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar. E ele salva. E aqueles que são seus não são arrebatados da sua mão. Segundo texto, João 10, 26, 28, está escrito assim: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Novamente o mesmo texto, que deixa muito claro, que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o seu povo. Quem são aqueles que fazem parte do seu povo? Aqueles que ouvem a sua palavra, se arrependem e creem nele. Isso só é possível pela graça de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós não somos independentes. Nós não somos seres autônomos. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Nós precisamos de um Salvador. E só existe um, o Senhor Jesus Cristo. E ninguém arrebata, ninguém tira da mão do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sobre todo o universo, o nome que está acima de todos os nomes. Ninguém tira das suas mãos aqueles que são dele. E por fim, Atos 20, 28, está escrito assim: Atendei por vós
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceba que aqui nós temos aqui um dos textos que falam sobre a realidade da divindade do Senhor Jesus Cristo. Deus comprou com seu próprio sangue a sua igreja. E você pode ter certeza absoluta. As obras de Deus, elas são perfeitas. Ele não erra. Ele veio para salvar o seu povo, para comprar um povo com seu próprio sangue. Ok? Isso ele faz de forma perfeita. Por fim, chegando ao final desse nosso programa, vejamos dois hinos. Duas músicas belas que captam a glória e o poder da cruz. Que captam a glória e o poder do sacrifício substitutivo, vicário, que nós estudamos aqui em vários programas, que foi oferecido pelo nosso perfeito Redentor, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Primeiro hino que nós vamos relembrar aqui, e esse hino, ele tem a sua letra, às vezes alterada em alguns detalhes e algumas palavras, quando nós observamos os vários hinários, né? O cancioneiro evangélico aqui no Brasil. Então você tem o hinário Novo Cântico, que é utilizado pelas igrejas presbiterianas, você tem o cantor cristão, você tem o cantos e hinos, enfim, né, e de outras igrejas. Às vezes você tem a mesma melodia, obviamente, mas alteração aqui e acolá em alguns pontos da letra. Mas a ideia central, ela permanece, ela prevalece, ok? Então, o primeiro hino que nós vamos ler juntos aqui a sua letra, e aqui eu quero só adiantar que às vezes quando você compara um hinário de uma determinada denominação com um outro hinário de uma outra denominação, obviamente existe a mesma música, né? Mas às vezes a letra em algum outro ponto, em alguma outra palavra ou expressão, ela é alterada, mas a ideia central normalmente ela permanece. O primeiro hino que nós vamos ler aqui, relembrar para aqueles que conhecem e apresentar para aqueles que não conhecem, é o hino Ó Fonte Ensanguentada, que foi escrito pelo nosso irmão Paul Gerhardt, que era um compositor luterano, que foi um compositor luterano lá do século XVII. Preste atenção na letra e perceba a beleza, como essa letra capta o que nós já dissemos, né? O poder e a glória da obra do Senhor Jesus Cristo. Ó Fonte Ensanguentada é o nome do hino, e ele começa assim, vai ser as estrofes serão projetadas aí para você, tá? Vamos então à primeira estrofe, tá? E aí eu vou lendo todas as estrofes. Vamos lá. O hino começa da seguinte forma: Ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta e escárnio vil. Segunda estrofe. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um piedoso olhar. Terceira estrofe. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Eu venho a ti tremente, mereço a punição, mas olha-me clemente, com santa compaixão. Perceba que nessa terceira estrofe você tem claramente o elemento da substituição. Vamos agora à última estrofe. Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta, vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo, ao ver que ao lado estás. Eu me unirei contigo e vou dormir em paz. Perceba a riqueza, a fidelidade às Escrituras e o enaltecimento, o elogio, o louvor que é feito ao Senhor Jesus Cristo. E a centralidade. Cristo é o centro, a sua obra é o centro de todo esse hino. De todo esse hino. Próximo hino é um hino também conhecido por muitos irmãos
com uma outra substituição em alguma palavra ou expressão, como nós já dissemos no início, é o hino Rocha Eterna, que foi escrito pelo nosso irmão lá do passado, o Augustus Toddplay, que foi um teólogo anglicano lá do século XVIII. Rocha Eterna é o nome do hino, e nós vamos da mesma forma ler as 3 estrofes, ok? Vamos lá, preste atenção. Rocha eterna foi na cruz, que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa todo o mal. Traz as bênçãos do perdão, da pureza e salvação. Segunda estrofe. Nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. E por fim, a terceira estrofe. Quando a morte enfim chegar e os meus olhos eu fechar, quando para o céu subir, o teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Mais um belo hino, uma letra fiel às Escrituras, onde Cristo é o centro de tudo, onde a sua obra é enaltecida. E perceba que nos 2 hinos, um outro detalhe, são muitos detalhes, aqui nós nem estamos analisando, é só compartilhando alguns detalhes bem breves sobre esses 2 hinos tão ricos, tão ricos. Perceba que tanto no primeiro hino, ó fonte ensanguentada, quanto no segundo hino, Rocha Eterna, as 2 últimas estrofes falam sobre o momento da morte. Então, quando a morte chegar, o que pode nos dar esperança? Somente o Senhor Jesus Cristo. O fato de que Ele morreu na cruz, e isso também foi por nós. E nele nós temos o perdão, nós temos salvação, e nós não morreremos a segunda vez. A morte não tem a palavra final na vida daqueles que vivem e morrem em Jesus Cristo, porque houve a substituição. Você está em Cristo? Essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer nesse momento. Nós estamos em Jesus Cristo? Você está em Cristo? Se você está, permaneça em Cristo. Glória a Deus por isso. Se você não está, hoje é a oportunidade para que você conheça e se entregue e descanse totalmente no Senhor Jesus Cristo. Vamos às nossas considerações finais e às aplicações do nosso programa Sã Doutrina de hoje. Em primeiro lugar, lembre-se que o liberalismo teológico é uma outra religião. Não é cristianismo, não é fé cristã. É anticristianismo, é antifé cristã. Ele não é somente diferente, mas é oposto ao cristianismo. Estejamos atentos às ideias dessa praga chamada liberalismo teológico. Segunda consideração, a doutrina da expiação vicária substitutiva, ela é central para a fé cristã, pois sem expiação, como nós vimos, não somente nesse programa, mas em todos os programas sobre esse assunto, sem expiação não existe nenhuma chance de perdão e salvação. Terceiro lugar, como um pastor puritano afirmou, todos os homens ou estão no primeiro Adão ou estão no segundo Adão. Não há uma terceira possibilidade. Em quem você está? Você está em Cristo ou você está em você mesmo, no primeiro Adão? Esteja no Senhor Jesus Cristo. Ou nós estamos em Cristo e salvos, ou nós estamos perdidos. Não existe uma terceira opção. E por fim, conheça o Senhor Jesus Cristo e a obra de Cristo na cruz. Prossiga em conhecer ao Senhor Jesus Cristo e se apropriar da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Confie a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, permaneça no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de terminarmos o nosso programa, eu quero fazer 2 indicações bibliográficas. A primeira delas, que já foi feita em outros programas, eu quero repetir aqui,
confirmar e fortalecer aqui a importância desse livro, o livro A Verdade da Cruz, do R.C. Sproul, da editora Fiel, que talvez seja um dos livros mais preciosos sobre o tema da expiação. Esse livro vale a pena ser lido, tá? De forma bastante atenta. E o outro livro, e foi dessa teologia sistemática da editora Vida Nova, escrita pelo Franklin Ferreira e Alan Miatti, que nós já indicamos umas 2 ou 3 vezes em outros programas, foi dessa teologia sistemática, no capítulo que fala sobre a expiação, que nós retiramos aquele quadro comparativo da nossa posição sem Cristo, quem nós éramos sem Cristo, o que Cristo fez na cruz e quem nós somos agora a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então existe um capítulo específico sobre cristologia. Dentro desse capítulo de cristologia existe um capítulo ali sobre a expiação. Tá? Então vale muito a pena conhecer essa obra. Esse é o nosso programa de número 62 e nesse programa nós terminamos esse assunto maravilhoso, né, que nem cabe nas palavras, que é o assunto da cristologia, de forma obviamente básica, né, dando aí as primeiras informações sobre esse assunto tão fundamental, o assunto mais fundamental de todos, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Próximo programa, Deus permitindo, o programa de número 63, nós iniciaremos um novo tópico. Nós falaremos sobre soteriologia. Eu quero relembrar aqui o que nós já vimos, tá? No Sã Doutrina, nesses 62 programas. Nós já falamos sobre prolegômenos, né? Aqui a palavra estranha, né? Prolegômenos significa aqueles assuntos introdutórios. Introdução à teologia. Foi lá no início, os primeiros programas. Falamos sobre bibliologia, né? O que a Bíblia fala sobre ela mesma, né? O que é a Bíblia, os livros que a compõem, os critérios de canonicidade, enfim, falamos um pouco sobre isso. Falamos sobre teontologia, né? A doutrina do ser de Deus e das suas obras. Estudamos juntos antropologia, quem é o homem segundo as Escrituras. Terminamos hoje cristologia, quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário, a sua obra, o ser de Cristo, a sua obra, e Deus permitindo, no próximo programa, nós iniciaremos uma nova caminhada, que vai ser bastante extensa, pelo menos uns 20 programas aí, provavelmente, sobre soteriologia. O que é salvação? Como ocorre a salvação? Quais são as diferentes correntes, as diferentes formas de compreensão sobre a salvação? Sobre isso nós vamos estudar. Bons estudos e que Deus muito o abençoe.